mortos. Un peu plus loin, E depois desses acontecimentos, il y a de nouveau un temps où le peuple est favorable. entrou novo tempo onde o povo via a igreja com muito favor. Et je crois qu'en France, Eu creio que na França, et même en Europe, e mesmo na Europa, nous arrivons dans un temps, nós temos chegado num tempo, il va peut-être pas être très long, e eu te digo que não vai ser muito longo, mais où les gens du dehors vont regarder l'Église d'une manière favorable. aonde as pessoas vão olhar a igreja de uma maneira favorável. Amen. Amém? Dans les 15-20 dernières années, être évangélique, c'était pas facile en France. Os últimos 15 anos, falar que você era cristão evangélico não era fácil. Évangélique voulait dire secte. Evangelho significava seita. C'est un peu une caricature, hein. É uma caricatura. Mais on était mal perçus, mal compris. Nós éramos mal vistos, mal entendidos. Et le témoignage était difficile. O nosso testemunho era difícil. Mais on se rend compte qu'il y a un changement dans notre pays. Mas nós estamos olhando que está passando uma mudança no nosso país. On voit ça dans les médias, A gente vê isso já na televisão, les journaux, nos jornais, aussi ce qui se passe de la part des autorités. o que tem se passado por parte das autoridades. Un petit exemple très concret. Pequeno exemplo bem concreto. Les dernières élections municipales, il y a 4 ans, je crois, As últimas eleições municipais que fez há 4 anos, dans tout le pays, partout, dentro de toda a França, les maires ont demandé à des chrétiens de faire partie, des chrétiens évangéliques, de faire partie des conseils municipaux. Os prefeitos buscaram ideias dos partidos, buscaram os cristãos, buscaram os contextos do Conselho Municipal. Et on entend ce témoignage dans toute la France. E nós escutamos esse testemunho em toda a França. Dans notre église à Bourgoin, Na minha igreja lá em Bourgoin, une sœur qui habite dans un village de 5000 habitants, uma irmã que habita numa pequena vila, le maire est allé la chercher o prefeito foi buscar et il lui a dit « J'aimerais que vous rentriez dans le conseil municipal e ele convidou essa irmã cristã para fazer parte do Conselho Municipal. parce que à cause de votre foi, vous avez une morale, une manière de vivre dont on a besoin. Por causa da sua vida, do seu testemunho, da sua moral, você tem alguma coisa que nós precisamos. Et ça, on l'entend partout dans le pays. E nós escutamos isso agora em todo o país. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Há alguma coisa que está mudando no nosso país. Mais nous, vous, Nós, le pasteur, e vocês, os moi, pastores, chacun d'entre vous, cada de nós, nous sommes responsables nós somos responsáveis de contribuer à cela, para fazer a nossa contribuição por esse momento. d'être de bons témoins. Dentro de bom testemunho. Alors, on peut se poser une question. Nós podemos nos perguntar a nós mesmos. Il nous semble qu'il y a une ouverture qui vient dans le pays, A gente está vendo que está havendo uma abertura no país, mais est-ce que ce que nous faisons, ce que nous disons, de manière personnelle ou en tant qu'Église, est toujours bien compris? mas uma pergunta tem que ser feita. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, tem sido entendido de maneira clara? Lorsque l'on témoigne de notre foi à quelqu'un, O momento em que você dá o teu testemunho a alguém, ou lorsque l'on distribue une affiche ou une invitation de l'Église, o momento que você distribui uma ficha ou convite da igreja, comment on communique? como é que nós estamos comunicando? Est-ce que les gens qui ne sont pas chrétiens nous comprennent? As pessoas estão nos entendendo? Moi, je vous parle en français, Eu falo para vocês na minha língua francesa, mais pour la plupart d'entre vous, mas vous avez besoin d'un traducteur. a maioria de vocês precisa de uma tradução. Si je vous parlais en chinois, Se eu falo em chinês com vocês, et même si je disais la vérité, mesmo que eu fale a verdade, qui parle chinois ici? Personne ne comprendrait rien. ninguém entende nada. Et moi, je crois que parfois, nous, chrétiens, Église, on parle un petit peu le chinois pour les gens qui nous entourent. E eu, como pastor, às vezes penso que nós, como igreja, estamos falando chinês para as pessoas que estão nos entendendo. Nous disons la vérité, A gente fala a verdade, mais les mots, le style, la manière,
Mas as palavras, os estilos e a maneira est loin de ce que les gens ont l'habitude de comprendre aujourd'hui, está longe daquilo que as pessoas entendem hoje. et spécialement en France. E principalmente aqui na França. Une petite histoire qui illustre cela, un témoignage personnel. Uma pequena história para ilustrar. Il y a une quinzaine d'années, j'étais chez le coiffeur. Há 15 anos eu fui cortar meu cabelo. J'y suis allé depuis, hein. Depois disso eu já cortei de novo. Et c'était un matin de semaine vers 9h. E foi uma manhã, 9 horas. Et d'habitude, avec le coiffeur, on parlait, il savait que j'étais pasteur, il parlait de ma foi. Et ce jour-là, il était en vacances, il y avait une jeune remplaçante. E normalmente a gente discute com a pessoa que corta o cabelo e fala, ele sabia que eu era pastor. E nesse dia lá, tinha estagiário qui me coupait les cheveux. Que me cortou o cabelo. Elle avait 22 ans, 23 ans. Ele tinha 22, 23 anos. Une jeune fille, très probablement d'un quartier simple. Adolescente, jovem, que fazia parte do bairro. Et elle me dit, pendant qu'elle me coupait les cheveux, mais vous ne travaillez pas ce matin? E ele me perguntou, você não trabalha nessa manhã, Laurent? J'ai dit, comment? Rolou. J'ai dit, pas tout à fait, j'ai des horaires où je peux adapter ce que je fais. Eu falei para ele, bom, de vez em quando eu adapto meus horários naquilo que eu preciso fazer. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites? E ele perguntou para mim, o que o senhor faz? Je suis pasteur. Eu sou pastor. Pasteur? Pastor? J'ai cru qu'elle allait couper l'oreille. Pensei que fosse cortar a minha orelha. C'était la première fois qu'elle voyait un pasteur, je pense. A primeira vez que eu penso que ele viu pastor. Et qu'elle le touchait en E plus. que ele tocava. Et après, elle me dit, pasteur, si jeune. Pastor tão jovem. J'avais 31 ans. Voilà. Eu tinha 31 anos. Donc dans sa tête, na sua mentalidade, un pasteur, pastor, elle n'avait jamais vu, et c'était forcément vieux. Ele nunca tinha visto, e normalmente tinha que ser velho. Et probablement un peu grossi. Alguém gordo. Voilà. Et alors elle me dit, mais c'est quoi un pasteur? Ele me perguntou, o que é pastor? Alors j'avais compris qu'il fallait que je donne une explication très simple. E eu tive que dar uma explicação simples. Alors j'ai dit, vous voyez, dans l'église catholique, le responsable qui fait l'enseignement, le catéchisme, c'est le prêtre. E eu falei para ele, você sabe, na igreja católica tem aquele que prega, ele é o padre. Je dis, chez les protestants, l'équivalent, c'est le pasteur. Nas igrejas cristãs é o contrário, é pastor. Chez les protestants, vous comprenez? Oui. Si j'avais dit évangélique, là, elle était perdue. J'ai juste dit protestant. Se eu falasse evangélico era diferente. Mas eu falei protestante. Et elle me dit, mais, ah bon, d'accord. Et ele falou, bem, bom. Elle me dit, mais alors, les protestants, c'est quoi? Ele me perguntou, o que é protestante? Alors j'allais donner une réponse très simple pour qu'elle comprenne, parce qu'elle ne connaissait rien. Je réfléchissais comment j'allais lui dire. Eu tinha que dar uma resposta simples para ele entender o que eu estava falando. Et au moment où j'allais parler, no momento em que eu comecei a falar, elle me dit, ah oui, les protestants, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Ele falou, protestante então é aquele que não crê em Deus. Ça nous fait sourire. Mais ça nous montre comment beaucoup de gens qui nous entourent, quelle connaissance ils ont de l'Église, de la foi. Quand vous parlez de monde évangélique, quand vous parlez de Jésus, ils ne savent pas. Isso nos faz pensar que quando a gente fala de Jesus, a gente fala da nossa fé, a gente fala das coisas, a gente vê que eles não entendem. Comment est-ce que je veux dire? Você entende? Parfois, on utilise des mots. De vez em quando a gente utiliza algumas palavras. Et les gens qui nous écoutent pensent à autre chose. Mas as pessoas que nos escutam pensam em outras coisas. Quand en France, vous dites église à toutes sortes de personnes.